Lucas capítulo 14. Peço que os irmãos se coloquem de pé para fazermos a leitura. Lucas capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 24, que nos diz assim a palavra do Senhor: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: Bem-aventurado aquele que comer do pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e os atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amados irmãos e amigos, quando olhamos para as Escrituras e lemos as parábolas que foram contadas por Jesus, fica evidente que todas as parábolas que Jesus conta, elas trazem aplicações diretas ao seu reino espiritual inaugurado já entre nós. Jesus se utilizava de parábolas para, em alguma das ocasiões, facilitar o entendimento dentro do seu ensino e a sua mensagem. Mas também em outras situações, ele se valia das parábolas para confundir a mente e o entendimento dos líderes religiosos da sua época, pelo simples fato de não ser ainda chegada a sua hora. Essa parábola aqui, que é chamada a parábola da grande ceia, expressa, na verdade, o convite da graça de Deus, que é direcionado a todas as classes de pessoas. Em um primeiro momento, entendemos que Jesus dirige primeiramente seu convite ao povo de Israel, aos chefes religiosos da sua época. E como esses rejeitam esse convite, o convite é estendido a todos aqueles desprezados pela sociedade. Nós podemos ver nesse inteirinho aqui dessa parábola e descobriremos uma relação conflitante entre o que convida e o que é convidado. Um honra e o outro
é honrado. O dono da festa honra o pecador, convidando o pecador para o banquete. E o pecador que é convidado, que é honrado pelo dono, por sua vez, despreza o convite, não faz caso daquele convite e apresenta várias desculpas. E isso nós podemos entender melhor quando nós, humanamente falando, convidamos um amigo íntimo para uma festa importante que estamos organizando e descobrimos que aquela pessoa que foi convidada mostra motivos fúteis para não comparecer àquela festa. Como é que nós nos sentimos? Nos sentimos desonrados e nos sentimos desprezados. E nós podemos ver aqui que o dono da festa é de fato o Senhor Jesus Cristo. Os convidados são, em primeira instância, o povo de Israel, e depois os demais pecadores, isto é, todos os povos, estão convidados a fazer parte deste banquete espiritual que Jesus já tem preparado para o pecador. Os servos da parábola aqui, que convidam e avisam que tudo já está preparado, são aqueles que anunciam a mensagem da parte de Deus. Na parábola aqui também nós podemos ver, encontramos ainda algumas desculpas que são usadas no reino de Deus ainda hoje. Pessoas que são convidadas a participarem do reino de Deus e nós veremos a seguir, as mesmas desculpas. E a parábola nos ensina que o reino de Deus, ele é comparado a uma festa de casamento, um banquete nupcial, e todas as classes de pessoas, indistintamente, são convidadas pelos ministros do Evangelho, pelos evangelistas, pelos missionários, enfim, por todos aqueles que pregam a mensagem de salvação, todos os que anunciam a chegada do reino de Deus que já chegou até a nós. E muitos são os que hoje se esquivam do convite da graça misericordiosa de Deus nos nossos dias. As desculpas são diversas, e eu gostaria de mencionar algumas delas que são tão antigas que pensamos que são novas. Quais são as desculpas que muitos na época de Jesus e muito também na nossa época usam, rejeitando assim o convite da graça de Deus? Por isso a nossa mensagem nesta noite, o tema é o seguinte: o convite da graça de Deus. E quais são as desculpas que muitos dão para não participarem do banquete da salvação e estão rejeitando o convite da graça de Deus nas suas vidas? Em primeiro lugar, versículo 18, nos diz assim: vou ler o 17 e o 18. A hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. E o versículo 18 e o 19 dizem: não obstante,
Todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Então, a primeira desculpa que muitos dão para não participarem do banquete da salvação e assim estão rejeitando o convite da graça de Deus, a primeira desculpa é a seguinte: não posso ir a essa festa porque tenho negócios a tratar. Não posso ir a essa festa porque tenho negócios a tratar. Amados irmãos e amigos, os negócios dessa vida são os mais importantes para muitos nos nossos dias atuais, assim também como era nos dias de Jesus. Podemos perceber nos nossos dias a necessidade de possuir mais, a necessidade de enriquecer mais. Para muitos, isso é o mais importante para as suas vidas, do que dar ouvido ao convite da graça de Deus. Só que essas pessoas que pensam e dão essas desculpas, eles estão esquecendo que estão rejeitando o convite da salvação das suas almas. Eles se utilizam de meras desculpas. Se os irmãos perceberem aí, os 2 primeiros convidados se ocupam da mesma mentira. Negociamos e precisamos ver o que compramos. Um compra um campo sem vê-lo. Outro compra uma junta de bois e precisa testá-lo. Meus amados irmãos, olha que desculpa esfarrapada. Eles usam uma mentira. Quem de sã consciência faria um negócio assim? Quem ia comprar um campo ou uma propriedade sem primeiro ver aquela propriedade? Quem iria comprar uma junta de bois sem primeiro olhar os animais? Como eu falei, os 2 convidados se ocupam da mesma mentira. Negociamos e precisamos ver o que compramos. Mas qualquer negociante, ele não vai fazer uma loucura dessa. Comprar algo sem ver, comprar algo sem experimentá-lo. E percebemos aqui, isto foi uma desculpa, podemos dizer assim, mentirosa, para não ir à festa. E hoje, nos nossos dias, acontecem a mesma coisa. O mesmo erro se repete nos nossos dias. Muitos dizem: não tenho tempo, não posso ir, eu preciso lucrar, eu preciso cuidar dos meus negócios, eu estou muito ocupado, não tenho tempo agora para participar deste banquete. Para essas pessoas, os seus negócios é a coisa mais importante a fazer nesta vida.
Desculpem, irmãos. E nós podemos ver que o materialismo nos nossos dias está predominando a vida das pessoas, que mais cedo ou mais tarde, essas pessoas que estão com este pensamento errado irão prestar contas ao anfitrião da festa, que é Jesus Cristo. E não haverá desculpa para estes que foram convidados. Mas a verdade que a parábola quer nos mostrar é esta: a oportunidade está sendo dada a todos. O convite está sendo feito pelos servos de Jesus, pastores, evangelistas, missionários. O evangelho está sendo pregado. E Deus nos faz uma pergunta para cada um de nós nesta noite. E Deus nos pergunta: o que é mais importante para você? Seus negócios? Suas transações comerciais? Ou seu futuro na eternidade? Jesus aqui, ele não está proibindo de você negociar. Você deve negociar. Você deve fazer ou dar continuidade ao serviço que Deus colocou em suas mãos. O que Deus está reprovando aqui é você dizer que não tem tempo para fazer parte do banquete da salvação e aceitar o convite da graça de Deus que Ele está fazendo para você nesta noite. Esse primeiro convidado aqui, amados irmãos, ele colocou, primeiramente, o amor às coisas materiais. Esse convidado colocou em primeiro lugar aqui os negócios à frente do convite de Jesus Cristo. Muitas pessoas preferem riquezas que perecem do que o banquete da salvação que desfrutaremos eternamente. Estão amando mais ao dinheiro do que a Deus. Estão apegadas às coisas materiais aqui da terra, mais do que as coisas do céu, que devemos nos apegar. E o Senhor da parábola diz uma coisa interessante no final dessa parábola. Diz que esses convidados deixaram de participar do banquete da salvação porque colocaram em primeiro lugar os seus negócios, as suas transações comerciais, e não o convite feito por Jesus, primeiramente, para que possam receber a salvação das suas almas. Veja o que é que diz aí o versículo 24. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Isso aqui é palavra de Jesus. Aqueles que estão colocando em primeiro lugar os seus negócios, os bens materiais, e rejeitando o convite da graça de Deus, que não estão dando prioridade ao convite da graça de Deus, Jesus diz: estes que eu convidei e não quiseram vir, não quiseram fazer parte, estes não provarão da minha ceia que eu tenho preparado, que um dia cearei com todos aqueles que aceitaram este convite. Isso é palavra de Jesus. Eu pergunto a você que está me ouvindo aqui nesta noite: quantas vezes você já ouviu
O convite de Deus para você fazer parte do banquete da salvação e um dia ceiar junto com Ele, com todos os remidos no céu, e você continua rejeitando o convite da graça do Senhor Jesus Cristo. Jesus lhe convida nesta noite para que você corra, aceite este convite e faça parte, um dia, seja participante do banquete da ceia que o Senhor irá celebrar com todos os salvos e remidos, um dia quando estivermos lá na eternidade. Esta é a primeira desculpa que muitos dão para participarem do banquete da salvação. Não posso ir à festa porque tenho negócios a tratar. Colocam as coisas materiais em primeiro lugar e rejeitam o convite da salvação. Mas há uma segunda desculpa, o versículo 19. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-la. Rogo-te que me tenhas por escusado. Está no versículo também que nós lemos. A segunda desculpa é a seguinte: não posso ir à festa porque o meu trabalho é mais importante do que esta festa. Meus amados irmãos e meus amigos, ao mesmo tempo que essa desculpa é utilizada, nós podemos extrair dessa falácia uma outra faceta que torna uma desculpa em duas. O homem do versículo 18 e o homem do versículo 19 faziam suas transações comerciais, porque isto era o trabalho deles. Como eu falei anteriormente, Jesus não está condenando o vender e o comprar, mas sim a mentira, a perversidade dos seus corações, que estão mentindo e não querem assumir um compromisso verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Não estão prontos para colocar Jesus primeiramente em suas vidas. E isso é uma desculpa muito difundida também em nossos dias. Muitos dizem: não vou seguir a Jesus, não vou a essa festa, porque eu não tenho tempo para isso. Eu sou um homem, eu sou uma mulher de trabalho, eu não tenho tempo para participar e assumir cada vez mais o compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Muitos dizem: meu trabalho é mais importante do que o banquete da salvação. Mas sabemos que isso não passa de desculpas, porque nós é quem fazemos o nosso tempo. Nós podemos administrar o nosso tempo. Nós somos mordomos do tempo. E quando queremos conseguir tempo, nós conseguimos para nós mesmos. Você quer ver um exemplo disso? Muitas pessoas dizem que não tem tempo de assumir o compromisso com Jesus Cristo. Mas essas mesmas pessoas, têm tempo, encontram tempo para lazer, encontram tempo para diversão, encontram tempo para descansar. Eu estou muito cansado. Simplesmente o tempo aparece. Mas o tempo para assumir um compromisso verdadeiro com Jesus Cristo, muitos estão usando uma desculpa que Deus não aceita. Jesus não aceita quando você diz: eu não tenho tempo. Não. O tempo que nós estamos vivendo, nem o tempo que nós temos é nosso. O tempo é dado por Deus. E devemos administrá-lo para Ele.
Os nossos dias estão contados aqui na terra. Devemos administrar esse tempo. E em primeiro lugar, a prioridade do meu e do seu tempo deve ser para o Senhor Jesus Cristo, e não para o meu bel prazer, para o lazer. Mas o senhor está sendo contra, pastor, o lazer, a diversão? Não, eu não estou sendo contra. Você pode ter seu lazer, você pode ter seu descanso, você pode ter suas férias, mas o tempo de Deus você não pode roubá-lo. Você tem que assumir o seu compromisso. O meu tempo de Deus, ele é sagrado. Eu não troco por nada, porque custará a minha alma, a salvação da minha alma. Muitos encontram tempo para tudo, mas não tem tempo para Jesus. Não querem assumir um compromisso com Jesus. Esse convidado tinha tempo para ver sua propriedade, para ver as juntas de bois, mas não tinha tempo para Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meus amigos e minhas amigas, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nós gastamos tanto tempo vendo o que já possuímos, o que compramos e o que queremos ter, que muitas vezes nós não estamos dando prioridade ao convite da salvação. O homem é assim. Ele nunca está satisfeito com o que Deus tem lhe dado. Estão gastando tempo indevidamente com o que já possuem, com aquilo que já comprou, ou que estão comprando, e com ainda o que querem ter. Este é o pecado que está nos nossos corações. Foi o pecado de Adão e Eva. Tinha tudo no paraíso, mas foram seduzidos pela mentira da antiga serpente. Vocês se tornarão igual a Deus. Amados irmãos, aqui a parábola mostra: não havia nenhum pecado em comprar um terreno e olhar. Mas quando essas coisas boas ocupam o lugar de Deus em nossas vidas, essas coisas se tornam um ídolo. E tem muitas pessoas idólatras, idolatrando os bens materiais. Estão idolatrando uma casa que Deus concedeu a eles. Estão idolatrando um carro que Deus concedeu a eles. Estão idolatrando uma propriedade que Deus lhe concedeu. Estão idolatrando uma conta até bancária gorda que está lá no banco. Mas muitas dessas pessoas dizem que não tem tempo para Deus. Estão perdendo o seu tempo. Pois quem despreza o tempo para participar e festejar a festa da salvação, está perdendo o seu tempo aqui na terra. Há um texto aí, Lucas 12, versículo 15, Jesus diz o seguinte: então lhes recomendou, Lucas capítulo 12, versículo 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que este possui. Sabe por quê?
Jesus vai mostrar. Mas Deus lhe disse, versículo 20: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Tem muitas pessoas idólatras, apegados às coisas materiais mais do que a Deus, achando que quando partirem para a eternidade, acham que irão levar alguma coisa. Se ele não soube administrar aquilo ali para a glória de Deus, perdeu o seu tempo de vida aqui. Se não deu prioridade ao convite da salvação aqui, perdeu a sua vida toda aqui. Deus o chama de louco. Louco é quem despreza o convite de Jesus por coisas materiais. Louco é quem despreza o convite de Jesus até pela idolatria do seu comércio. Negocie. Se Deus quiser que Ele lhe conceda graça para você possuir bens materiais, glorifique a Deus, mas administre para a glória de Deus. Dê prioridade a Deus, porque num dia nós vamos partir, e a Bíblia diz: nu nós viemos e nu nós voltaremos. Esta é a segunda desculpa que muitos dão para não participarem do banquete da salvação e rejeitam o convite da graça. Não posso ir a esta festa porque o meu trabalho é mais importante. Primeiro, os negócios. Segundo, o trabalho. E qual é a terceira desculpa e última que podemos ver aqui nesta parábola, que muitos dão para não participarem do banquete da salvação? Não posso ir a essa festa porque o meu casamento é mais importante. Está aí no versículo 20. E o outro diz: casei-me, por isso não posso ir. Esse aqui dá uma desculpa, que se casou, recebe o convite e diz: olha, eu não posso ir porque eu sou um homem agora casado. Essa terceira desculpa, amados, nos oferece um material imenso. Parece que até um tom de brincadeira, parece até uma ironia. E intencionalmente esse homem culpou a mulher como uma forma de ridicularizar e dar uma desculpa para não ir a essa festa, para mostrar que era um homem dedicado à sua família. Mas nós sabemos que, em primeiro lugar, nem a nossa família deve estar em primeiro lugar. O primeiro lugar das nossas vidas deve ser o convite que Jesus faz para as nossas vidas. O casamento vem em segundo lugar. Não posso ir à festa porque eu sou um homem casado. Muitos dizem: é por causa da minha família. Minha esposa não deixa ir, meu esposo não me deixa ir, minha mãe não concorda, meu pai, meu tio, e aí vai. São várias desculpas. Esta desculpa dada por esse terceiro homem
é a mais ridícula de todas. Porque ele, como ele próprio diz, que se casou, ele é um dono de casa. E ele agora, já que é um homem casado, um homem com responsabilidade conjugal, ele poderia pegar sua esposa e ir para essa festa. Mas a mentira predominou. Mas pastor, o senhor está sendo contra o casamento? Não, estou sendo contra o casamento. O casamento é uma coisa boa. Ele foi instituído por Deus. É uma experiência maravilhosa o casamento. Mas rejeitar a salvação por causa do casamento é uma insensatez, é uma loucura. Deixar de entrar no reino de Deus por causa de um casamento é uma loucura. Esse convidado perdeu as bodas do céu porque preferiu as bodas da terra. Perdeu a bênção eterna por causa de uma bênção terrena. E muitos hoje ainda estão assim. Estão trocando a bênção espiritual, a bênção eterna, pela bênção matrimonial. Estão idolatrando a família. E porque tudo que é colocado em primeiro lugar, a parte de Deus, se torna um ídolo. Eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha. Eu não posso jamais colocar minha filha, minha esposa, em primeiro lugar na minha vida. Em primeiro lugar está o meu Deus. Porque dele depende a minha salvação. Cada um responderá por si só. Minha esposa, minha filha, vai responder diante de Deus individualmente. A minha responsabilidade como esposo ou como esposa é educar os meus filhos para que conheçam a este maravilhoso Deus e sejam também participantes do banquete da salvação, da ceia do Senhor. Colocar o casamento em primeiro lugar e deixar Deus para segundo plano, isso é idolatria. Mas a verdade é que essa festa está sendo preparada. Este terceiro convidado aqui é a desculpa mais ridícula. Veja como é que fica o Senhor Jesus Cristo. Quando o servo vem em volta, diz que este usou dessa desculpa. Versículo 21. Diz assim: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Contou o quê? Que o primeiro deu prioridade aos seus negócios, o segundo ao seu trabalho, o terceiro ao seu casamento. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade e trazem para aqui, sabe quem? Os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E no versículo 22 disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. E o Senhor disse: sai pelos caminhos, os atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Deus é um Deus de quantidade. Deus quer ver a sua casa cheia. Quem rejeita, está rejeitando a Deus.
Quem aceita o convite vai ser beneficiado com a bênção da salvação. Mas uma coisa a parábola nos ensina, ela nos dá ênfase: que quem não aceita o convite da graça de Deus não vai participar do banquete que um dia os salvos irão participar junto com o Senhor Jesus Cristo. Como diz o versículo 24: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a festa do casamento entre Cristo e a sua igreja já está preparada. Deus está fazendo convites para que homens, mulheres sejam regeneradas e façam parte desta grande festa. De uma forma ou de outra, Jesus está mandando seus servos encherem a casa. Direcione o convite a todos. Aqueles que não estão valorizando, vá para outros. Eu quero ver a minha casa cheia. Naquele grande dia, o encontro da noiva, que é a igreja, com o noivo. Eu quero muita gente para que nos alegremos juntos. Isso é o que, amados? Isso é graça. Rejeitar este convite é uma decisão que perdurará por toda a eternidade. Faça parte dessa festa. Não peça exclusão na lista dos convidados. Aceite o convite para o banquete da graça e festeje com Jesus Cristo. Entre nessa festa, porque quem está fazendo o convite não é o pastor Valdes, mas é o noivo da igreja, que é Jesus Cristo. Ele está fazendo o convite para mim e para você. Aceitarmos esse convite, nos entregarmos a Ele sem reserva e fazermos parte um dia do banquete da salvação. Então, amados, eu concluo dizendo o seguinte: o versículo 22, a última parte diz: porque ainda há lugar. Na mesa do Rei Jesus, ainda há lugar para os que têm fome do pão da vida e para os que têm sede da água viva. Enquanto não se completar o número dos convidados, dos eleitos de Deus, Jesus não virá. Por isso Jesus ensinou lá em Mateus 24: por isso o Evangelho precisa ser pregado em todo o mundo e em todos os lugares, então virá o fim. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 14. Porque Cristo morreu para comprar com o seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, língua e nação. Está lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Nós, como igreja, devemos ir até os confins da terra, fazendo este convite para aqueles que ainda não fazem parte dessa grande festa. O convite é: ainda há lugar, a casa precisa ficar cheia. E você que está me ouvindo, você já faz parte dessa festa? Jesus está lhe convidando. Você que já buscou saciar a sua alma com tantas coisas e prazeres deste mundo e não encontrou, venha para Jesus. Ainda há lugar neste banquete, diz o Senhor Jesus Cristo.
Se você acha que está tão deformado, que você acha que é tão pecador, venha para Jesus. Jesus morreu por pecadores. Ele pode restaurar a sua vida. Mas eu não consigo enxergar essas verdades que eu leio nas Escrituras. Mas Ele pode tirar a sua cegueira espiritual. E você vai passar a enxergar. Ele é a luz do mundo. Disse Jesus: aquele que me segue jamais andará nas trevas, pois terá a luz eterna. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, nós que já aceitamos este convite da salvação, vamos anunciar. O noivo manda que eu e você anuncie este maravilhoso convite da graça de Deus, para que todos, o que quiser, pode ir a Jesus, fazer parte, se arrependa dos seus pecados, entreguem suas vidas a Jesus, coloquem Jesus como prioridade de suas vidas e passe já a desfrutar do banquete da salvação. Toda vez, ou melhor, todos os meses, uma vez no mês, nós desfrutamos aqui da celebração da ceia do Senhor. Jesus instituiu a ceia para nós nunca esquecermos que um dia haverá uma grande ceia com todos os remidos. A ceia que nós celebramos aqui é um prenúncio daquilo que iremos desfrutar lá na eternidade. Jesus já está nos preparando para este grande banquete, onde terá o Senhor. A Bíblia diz que nós nos sentaremos junto com todos os santos do Antigo Testamento, com todos os santos do Novo Testamento, com Abraão, com Jacó, com Isaac, com Noé, com Pedro, com João, e o principal de todos, o Senhor Jesus Cristo, vai ceiar junto conosco. Então, você está convidado a fazer parte deste banquete da salvação. Receba o convite da graça de Deus e passe a desfrutar já no presente, que um dia nós desfrutaremos eternamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele prometeu que voltará. Ele vai vir buscar a sua noiva, que é a sua igreja. Que estejamos preparados para este grande encontro e maravilhoso, que é o encontro do noivo com a sua noiva, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.